Ei, bem-vindo ao novo vídeo! As alterações climáticas têm um impacto inegável no nosso mundo, com consequências dramáticas para os ecossistemas. Rios, lagos e até oceanos estão secando, mudando e assumindo novas formas. Áreas que antes eram ricas em água agora estão secas, alterando a paisagem tal como a conhecemos. Hoje apresentamos 20 descobertas que foram encontradas após a água secar. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo. Número 20. Em 2022, as condições de seca no Texas revelaram pegadas de dinossauros que normalmente ficam escondidas pelo rio Paluxy. As pegadas de dinossauros foram visíveis pela última vez no ano 2000, mas a forte seca fez com que o rio secasse e revelasse as pegadas mais uma vez. Estimadas em cerca de 113 milhões de anos, foram produzidas principalmente pelo carnívoro Acrocanthosaurus, que viveu durante o período Cretáceo inferior. A seca revelou cerca de 140 pegadas de um único dinossauro, das quais 60 eram visíveis quando a água do rio baixou. Outras pegadas foram deixadas pelo Sauroposeidon, um dinossauro que podia atingir até 18 metros de altura e pesar até 40 toneladas. Preservadas em calcário, as pegadas dos dinossauros estão um tanto protegidas, mas o desgaste e a erosão acabarão por destruí-las. Elas não são impressionantes apenas por serem legais, mas também porque podem oferecer informações valiosas sobre a vida diária dos dinossauros. Número 19. Outrora um resort próspero do século XX, esse lugar estava submerso, mas passou por uma mudança hoje em dia. A aldeia submersa de Vila Epecuém localizava-se às margens do lago Epecuém. Foi um local de férias popular durante muitas décadas devido às propriedades curativas da água altamente salgada. O resort foi particularmente favorecido pelos ricos e pelas celebridades, e estabelecimentos sofisticados foram criados para atender clientes de elite. No entanto, em 1985, uma barragem rompeu, inundando todo o resort e soterrando sob 10 metros de água. A aldeia permaneceu submersa durante quase 25 anos, até que o tempo chuvoso começou a reverter em 2009, fazendo com que a aldeia ressurgisse. Hoje a vila está completamente devastada e é considerada uma cidade fantasma abandonada, com edifícios em ruínas, veículos enferrujados e árvores esqueléticas projetando-se nas águas rasas. Apesar disso, a vila tornou-se um destino popular para turistas de todo o mundo que vêm admirar o local e tirar fotografias. Número 18. A Floresta Petrificada de Borth é uma floresta de 4.500 anos localizada na cidade costeira galesa de Borth. Ao longo dos séculos, a área foi gradualmente coberta por areia e água. Somente em 2014 ela ressurgiu depois que uma grande tempestade removeu grandes quantidades de areia da praia. Restos de espécies de árvores como carvalho, freixo e bétula foram expostos, e a datação por radiocarbono datou-os de cerca de 1500 a.C. As características pobres em oxigênio da área ajudaram a preservar os restos mortais. A floresta está associada ao mito duradouro de uma civilização submersa conhecida como Cantre'r Gwaelod, uma espécie de Atlântida galesa. Os defensores da Cidade Perdida acreditam que a floresta enterrada pode ter feito parte da Terra Mítica. Segundo as lendas locais, um porteiro chamado Seitanin estava bêbado e não conseguiu fechar as eclusas. Como resultado, o terreno foi inundado e muitas pessoas morreram afogadas, exceto algumas que conseguiram escapar para locais mais elevados. Número 17. A aldeia de Aceredo, na Espanha, foi submersa em 1992 para dar origem à Albuferia do Alto Lindoso. Mas agora que o reservatório está apenas 15% cheio, as ruínas da aldeia tornaram-se novamente visíveis. Os visitantes do local descobriram edifícios parcialmente desabados, destroços e até um carro velho e enferrujado. O reaparecimento da aldeia tem atraído um grande número de turistas, alguns dos quais se lembram da aldeia antes das cheias. Aceredo está localizado na região noroeste da Galiza, na Espanha, perto da fronteira hispano-portuguesa. Quando o reservatório foi construído na década de 1990, ele ficou submerso. Devido à seca persistente, o reservatório atrás da barragem quase esvaziou, revelando as ruínas da aldeia que esteve submersa durante quase 30 anos. A atmosfera misteriosa da aldeia também despertou a imaginação de muitos que são atraídos por histórias de lugares abandonados e civilizações perdidas. Número 16. O rio Eufrates é um rio significativo na Ásia Ocidental.
com uma rica história que sustentou a vida de civilizações antigas. Durante uma seca, quando o rio secou, foram encontrados tesouros literais e possivelmente descobertas bíblicas. Entre eles estão um castelo completamente perdido e um túnel misterioso. O castelo Hastek é incrivelmente intrigante e parece uma missão, pois está esculpido na montanha ao longo do rio Eufrates. Quando começaram a construir uma barragem ali, ele estava completamente submerso e hoje só se chega lá de barco. Para o público e historiadores, são acessíveis várias salas ligadas por longos corredores. Uma queda significativa do nível das águas do rio Eufrates revelou um túnel subterrâneo com construção bem preservada e escadas intactas. Contudo, a questão permanece: quem o construiu? Uma civilização antiga seria a resposta inicial, mas alguns acreditam que este túnel é realmente mencionado na Bíblia e levaria ao local onde os anjos estão aprisionados. Qual teoria você preferiria que fosse verdadeira? Diz aí nos comentários. Número 15. Você já ouviu falar de Stonehenge na Inglaterra? Mas e esta variante subaquática localizada na Espanha? Décadas de seca assolaram a Terra, revelando algo estranho em determinado momento. Um círculo de pedras pré-histórico conhecido como Dolmen de Guadalperal emergiu das águas da barragem de Valdecanas, na província espanhola de Cáceres. O círculo é composto por dezenas de pedras megalíticas e estima-se que remonte a 5.000 a.C. O local foi descoberto pelo arqueólogo alemão Hugo Obermayr em 1926, mas foi submerso em 1963 como parte de um projeto de desenvolvimento nacional durante o governo de Francisco Franco. Desde então, o dolmen tornou-se totalmente visível apenas 4 vezes, sendo a última em 2019. O surgimento do dolmen é visto como uma rara oportunidade para os arqueólogos estudarem o círculo antes que ele desapareça novamente debaixo d'água. Também é interessante para os turistas visitarem o local, então se você se interessou por isso, reserve seu ingresso o quanto antes. Associações históricas e turísticas locais têm defendido a remoção das pedras, enquanto outras acreditam que o dolmen deve permanecer na sua localização atual por razões culturais e históricas. Número 14. Nos últimos anos, o maior lago de água doce da China, o Lago Poyang, vem secando gradualmente devido à baixa pluviosidade e ao impacto da barragem das Três Gargantas. Como resultado, surgiram os restos de uma ponte de pedra que remonta à dinastia Ming, que governou a China entre 1368 e 1644. A antiga ponte, localizada na província de Jiangxi, era inteiramente feita de granito e tinha aproximadamente 2.930 metros de comprimento. Estima-se que tenha quase 400 anos, e a ponte foi construída para facilitar o transporte e o comércio na região durante a dinastia Ming. Acredita-se que tenha sido uma ligação crucial entre as partes norte e sul da China, ligando as províncias de Jiangxi e Hubei. A ponte também é conhecida como a Grande Muralha de Pedra, devido ao seu impressionante comprimento e construção. Foi construída com uma técnica única em que as pedras de granito foram encaixadas sem cimento ou argamassa. Esta técnica específica também era comumente usada na arquitetura chinesa antiga. Além disso, foi projetada para resistir a inundações e outros desastres naturais na região. Número 13. Você já se perguntou como viviam os soldados romanos no passado? O reservatório de As Conchas, na Espanha, foi criado em 1948 pela inundação do assentamento romano conhecido como Aquis Querquenes. Embora partes do assentamento fossem ocasionalmente visíveis ao longo do ano, à medida que os níveis da água subiam e desciam, a seca recente tornou todo o sítio arqueológico visível pela primeira vez em décadas. Construído em 75 d.C. e abandonado por volta de 120 d.C., o assentamento serviu como forte temporário e reforço militar, enquanto os romanos construíram a estrada vizinha Via Nova. Perdido na história, o local foi redescoberto na década de 1920 por um arqueólogo local que iniciou escavações. Porém, quando uma usina hidrelétrica foi construída na vazante, o local foi inundado e transformado em reservatório. Outras descobertas no local incluem as ruínas de uma casa de banhos romana, um templo e uma grande área residencial. O local também contém diversas estruturas defensivas, incluindo muralhas e torres, indicando que o povoado era fortemente fortificado. Você pode imaginar como era esse forte temporário quando estava cheio de soldados romanos? Número 12.
Estátuas de Buda foram reveladas no rio Yangtze, no sudoeste da China, devido à seca e à onda de calor. As estátuas foram encontradas na parte mais alta de uma ilha de Recife chamada Foyeliang, em Chongqing. Uma das estátuas representa um monge sentado num pedestal de lótus. O rio Yangtze é o terceiro maior rio do mundo e uma fonte de água vital para a China, fornecendo água potável a quase 400 milhões de pessoas. O declínio dos níveis de água fez com que 66 rios em 34 províncias de Chongqing secassem. Eles também chamaram a atenção de entusiastas e turistas. Wu Yongfeng, um homem que ouviu falar do surgimento da ilha outrora submersa, decidiu nadar até a ilha para ver as estátuas de 600 anos de idade. Ele disse: "Não acho que experimentaremos isso novamente quando o nível da água voltar, então estou aqui para ver. Esta é uma cultura que nossos ancestrais nos deixaram." Número 11. Em 2022, uma equipe de arqueólogos alemães e curdos descobriu uma cidade de 3.400 anos que já fez parte do Império Mitanni, localizada ao longo do rio Tigre, no Iraque. O assentamento foi revelado quando o nível da água caiu rapidamente devido à seca extrema na região, trazendo a cidade das águas do reservatório de Mossul para a superfície. Acredita-se que a cidade tenha sido um centro significativo do Império Mitanni, que abrangia partes dos atuais Síria, Iraque e Turquia. A cidade inclui um palácio e vários edifícios de grande porte, incluindo uma enorme fortificação com muralhas e torres, um edifício de armazenamento monumental e um complexo industrial. Os pesquisadores também descobriram 5 vasos de cerâmica contendo um arquivo de mais de 100 tabuinhas cuneiformes. Essas tabuinhas cuneiformes datam do período da Assíria Média, logo depois que um terremoto destruiu a cidade em 1350 a.C. A equipe arqueológica conduziu escavações conjuntas de salvamento no local em janeiro e fevereiro de 2022. Eles estavam sob imensa pressão de tempo para escavar e documentar partes da grande e importante cidade o mais rápido possível, antes que ela fosse submersa novamente. Número 10. 2022 foi um ano de grandes secas em muitas partes do mundo. No entanto, a seca que atingiu a Europa revelou uma frota de 20 navios de guerra nazistas que afundaram no rio Danúbio durante a Segunda Guerra Mundial. Estes navios pertenciam à frota hitlerista do Mar Negro e foram afundados em 1944 durante a retirada do exército alemão das forças soviéticas. A frota consistia em dezenas de navios de guerra e alguns deles ainda possuem canhões, torres, pontes de comando e mastros quebrados. Acredita-se que muito mais navios estejam enterrados sob os bancos de areia do rio. Os navios naufragados estão localizados tanto na parte sérvia do Danúbio como no país vizinho, Romênia, com estimativas de até 100 navios ao longo do rio. De acordo com o ministro dos Transportes Belmir Trajilovic, existem cerca de 10.000 explosivos escondidos nos destroços expostos, representando um perigo significativo para qualquer pessoa que entre em contato com eles. Número 9. Ilha Mormon é uma cidade fantasma que foi submersa sob o Lago Folsom, na Califórnia, após a construção da barragem de Folsom em 1955. No entanto, devido às secas dos últimos anos, o nível da água do Lago Folsom caiu o suficiente para revelar os restos mortais da outrora próspera cidade da Era da Corrida do Ouro. A cidade foi fundada por garimpeiros na década de 1840, incluindo um grupo de mormons voluntários que ajudaram na Guerra Mexicano-Americana de 1846 a 1848. Já foi um assentamento de cerca de 2.500 pessoas em 1853, com 4 hotéis, 5 armazéns gerais e uma próspera área comercial. Os vestígios descobertos da cidade incluem fundações de edifícios, tijolos, cerâmica quebrada e pregos enferrujados. Desde então, tornou-se uma atração popular para os visitantes que desejam ver as ruínas da cidade. No entanto, os visitantes são convidados a não levar artefatos e a deixar apenas pegadas. Número 8. Kibao Spin é um sítio arqueológico localizado no Parque Nacional Phnom Kulen, na província de Siem Reap, no Camboja. Este lugar é conhecido como Vale dos Mil Lingas. O local está situado ao longo de um trecho de 150 metros do rio Stung Kibao Spin. O leito e as margens do rio são cobertos por centenas de lingas, representando o deus hindu Shiva e Ionis, a contraparte feminina do linga. Esses lingas são engenhosamente esculpidos nas formações do arenito do leito do rio.
Acreditava-se que os lingas e os iones santificavam a água do rio, que então fluía em direção a Angkor e seus templos. Kibal Spin também apresenta várias esculturas de figuras mitológicas hindus, incluindo representações de Shiva, Vishnu, Brahma, Lakshmi, Rama, Hanuman e os animais como vacas e sapos. As esculturas foram criadas durante os séculos 11 e 12 sob o governo do rei Suryavarman I e do rei Udayadityavarman II. Os lingas e as esculturas permaneceram escondidos sob as águas do rio Stung Kibal Spin durante séculos, até serem revelados quando o nível da água caiu durante a estação seca. O pesquisador francês Jean Boubet os descobriu em 1969. Ele explorou a área durante a estação seca, quando o nível da água estava baixo, expondo as intrincadas esculturas que haviam sido anteriormente submersas no rio. Número 7. A seca severa na Espanha levou ao ressurgimento da aldeia há muito perdida de San Román. A aldeia foi submersa em 1963, quando foi construída uma barragem próxima. Mas a seca fez com que o nível da água na barragem descesse, revelando as ruínas da aldeia. No sistema fluvial Ter Llobregat, o principal abastecimento de água de Barcelona, os reservatórios diminuíram para apenas 27% da sua capacidade. Isso levou as autoridades a alertar sobre a necessidade de medidas de emergência para conservar a água. À medida que a aldeia de San Román ressurgiu, uma igreja do século XI, um cemitério vazio e as fundações de outros edifícios tornaram-se visíveis. Acredita-se também que a aldeia tenha sido abandonada no século XV devido a um surto de peste, porém, mais tarde foi novamente habitada. Quase 60 anos submersa, a redescoberta da vila tem atraído visitantes interessados em explorar a sua história e arquitetura. A seca na Espanha também levou à redescoberta de outras aldeias e estruturas submersas, incluindo a aldeia de Mirones, submersa na década de 1950 e revelada em 2017, e a aldeia de Mediano, submersa na década de 1970 e revelada em 2019. Número 6. As Cataratas do Niágara estão entre as maiores e mais renomadas cachoeiras do mundo, oferecendo uma vista deslumbrante. Mas você sabia que foi desidratada pelo exército dos Estados Unidos em 1969? O lado americano das cataratas foi desviado para o lado canadense durante vários meses como parte de um grande projeto de drenagem para avaliar a erosão. Isso foi feito para remover rochas acumuladas na base das quedas, que haviam reduzido pela metade a altura das quedas desde 1931. Esse processo foi repetido em 2004 para substituir duas pontes. Os engenheiros construíram uma barragem temporária entre o lado americano do rio Niágara e a ponta leste da ilha Goat, interrompendo o fluxo de água. Existem vários mitos e lendas sobre o que pode estar escondido sob as cataratas do Niágara. Um dos mais populares envolve o Maid of the Mist, um navio a vapor que operava perto das cataratas no século XIX. As quedas não secaram completamente, mas o processo de desidratação permitiu que as pessoas vissem a face rochosa nua das cataratas do Niágara. Número 5. Aproximadamente 800 esqueletos foram descobertos quando o antigo lago congelado, conhecido como Lago Rupkund, foi exposto. O Lago Rupkund está situado a uma altitude de mais de 5.000 metros nas montanhas do Himalaia, na Índia. A origem desses esqueletos sempre foi um mistério. A análise do DNA antigo de 38 esqueletos revelou que eles pertenciam a 3 grupos geneticamente distintos. Um grupo de 23 indivíduos tinha ancestrais que se enquadravam na faixa dos atuais sul-asiáticos, enquanto 14 deles tinham ancestrais típicos da região do Mediterrâneo Oriental. A datação por radiocarbono indicou que esses restos datam de 800 d.C. a 1800 d.C. No entanto, também existem muitas teorias sobre a origem dos esqueletos do Lago Rupkund. O folclore local descreve uma peregrinação ao santuário da deusa da montanha Nanda Devi, realizada pela Companhia Real. Outras teorias sugerem que os esqueletos eram restos mortais de um exército ou de um grupo de comerciantes apanhados por uma tempestade ou vítimas de uma epidemia. Número 4. Em 2022, a seca também revelou um antigo palácio e cidade no Iraque. A redução dos níveis de água no reservatório no norte do Iraque expôs ruínas que remontam ao Império Mitanni, que existiu entre os séculos XV e XIV a.C. O local, conhecido como Kemune, foi escavado por uma equipe de arqueólogos iraquianos e alemães
que conseguiram escavar parcialmente 8 das 10 salas do complexo. A equipe também descobriu 10 tábuas cuneiformes e tijolos usados como piso. Uma das tabuinhas indica que o local pode ser a antiga cidade de Zakiko, mencionada em outros documentos, sugerindo que a cidade existiu há pelo menos 400 anos. A descoberta deste antigo palácio e cidade é significativa, pois lança luz sobre um império relativamente desconhecido que se estendia desde a região oriental do Mediterrâneo, na atual Turquia e Síria, até a parte oriental do norte do Iraque. A maior parte do que sabemos sobre o império vem da correspondência entre os reis de Mitânia, do Egito e da Assíria. Número 3. O Lago Mead, localizado em Nevada, passou por uma grave seca nos últimos anos, levando a uma queda significativa do nível das águas. Os níveis mais baixos da água levaram a descobertas incomuns no fundo do lago, incluindo alguns itens intrigantes. Uma das descobertas mais interessantes são os destroços de uma aeronave B-29 Super Fortress, um artefato historicamente valioso que conta a história da região. O avião caiu no lago em 1948 e a cabine permanece intacta até hoje. Outra descoberta são os restos de uma fábrica de cimento que desempenhou um papel crucial na construção da represa Hoover na década de 1930. A planta já havia sido enterrada sob 35 metros de água, mas está se tornando mais visível à medida que o lago continua a secar. Além dessas descobertas, foram encontrados outros achados interessantes, incluindo naufrágios, barcos de pesca e embarcações turísticas. Ao longo das margens do lago também foram encontrados muitos pequenos objetos, como brinquedos de plástico e tampas de garrafas, mas também foram encontrados restos humanos em barris, o que é bastante inquietante. Número 2. A última vez que o canal Saint-Martin francês foi drenado foi em 2001, porém, 15 anos depois aconteceu novamente. Isto revelou vários objetos escondidos debaixo d'água, incluindo bicicletas, carrinhos de compras e até uma pistola. Este fenômeno chamou a atenção de moradores e turistas que ficaram fascinados pelos tesouros submersos do canal. O canal Saint-Martin é um destino turístico popular em Paris, conhecido por suas pontes pitorescas e margens arborizadas. O canal foi originalmente construído no início do século XIX para fornecer água doce à cidade e transportar mercadorias, mas hoje é usado principalmente para o turismo e recreação. Vários carrinhos de compras de supermercados locais foram encontrados no canal, provavelmente abandonados por pessoas que os roubaram. Uma arma também foi descoberta no canal, o que levou a uma investigação policial local para determinar se ela havia sido usada em algum crime. Além de itens modernos, alguns artefatos históricos foram desenterrados durante a seca, incluindo moedas antigas e fragmentos de cerâmica. Número 1. Bombay Beach é uma pequena comunidade localizada na costa leste do Mar Salton, um lago de água salgada no Condado Imperial, Califórnia. Foi formada por uma enchente em 1905 e já foi um destino turístico popular. No entanto, o Mar Salton encolheu devido à seca e ao desvio de água, levando a um aumento significativo no teor de sal. O aumento do teor de sal causou um declínio nas populações de peixes e outras espécies aquáticas no mar, criando um mau cheiro que afastou residentes e turistas. Como resultado da deterioração nas condições do Mar Salton, Bombay Beach transformou-se numa cidade fantasma, com muitas empresas e proprietários privados forçados a abandonar a área. A população da comunidade diminuiu de 366 em 2000 para 231 em 2020. Apesar das condições desoladoras, Bombay Beach também se tornou uma atração para artistas e exploradores urbanos, que são atraídos pelas estruturas abandonadas da cidade. Um festival anual de arte chamado Bombay Beach Biennale também é realizado na cidade, o que ajudou a atrair mais visitantes. O que você acha que será encontrado no futuro? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!